Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live do livro. Hoje nós vamos estudar os capítulos, peraí que já vou pegar para vocês, do 25 ao 28, tá? Deixa eu avisar a Greta que eu tô entrando aqui, senão ela não vem pra fazer a live com a gente. Bom dia para quem está chegando aí. O livro da vez é esse aqui. Talvez você deva conversar com alguém. É um livro que fala sobre terapia, processo terapêutico, como que as pessoas deveriam entender o momento de procurar ajuda. A Lori é uma psicóloga, ela é terapeuta e ela trabalha nesse livro para dizer pra gente como que é o momento, né, da terapia, como que é atender alguém, como que é ser atendido. Então tira bastante dúvidas sobre o processo terapêutico. Se comporta, né, nesse momento de terapia. Então é bem legal, tanto para quem faz. Oi, bom dia, amiga. Bom dia! Hoje vai, né? Ai, Semana passada a gente não conseguiu fazer a live de jeito nenhum, a Greta não conseguia entrar, mas hoje vai. Hoje nós vamos. estamos aqui. Estamos aqui. Então, para quem está acompanhando aí com a gente, né, as lives, a gente já está quase que na metade do livro, bem dizer na metade, né, Greta? Isso. E essa parte do livro, ela conta um pouco da sua vivência como terapeuta, da vivência que ela tem com o terapeuta dela. Então é um livro incrível. Só cada dia gostando mais Com dele. ele também. É. E aí esse capítulo 20, muita risada. Esse capítulo 25 aqui chama O Sujeito da Transportadora. É legal o nome que ela dá, os nomes que ela dá. É muito bacana. Ela é muito descontraída nesse sentido. É. E o sujeito da transportadora, gente, é isso mesmo. É um cara que vai entregar coisas na casa dele. E ela estava grávida. E que ela acaba tendo uma relação assim amigável, mas sem, eu não sei nem explicar, né? Ele ia lá entregar as coisas, ela se sentia muito sozinha e meio que aquele momento era um momento de interação humana, adulto, né? Ela fala de relação humana com algum adulto, com alguém que ela conseguisse no dia a dia, porque ela estava no início da vida do filho dela, amamentando, da gravidez, não, né? Da vida. Toda aquela coisa, né? E ela estava louca por uma companhia adulta, ela dizia. E ele era a companhia, então ela fazia compras, ele levava lá, eles acabavam batendo esse papo ali bem, né? Nada muito profundo, assim. Eles não sabiam nada deles, né? Um do outro. Mas aquele momento ali de interação, mesmo que se fosse para falar uma coisa aleatória, né? Acabava que se tornava a única interação que ela tinha por um tempo. Isso. E é nesse capítulo também que ela começa a falar do conflito que ela estava, né? Profissional também. Que aí ela começou a ficar pensando quais são as áreas que ela iria, né? Que o jornalismo ela não combinava mais, ela achava que não encaixava mais o jornalismo ali. Né? Então ela começa ela precisava fazer outra coisa, né? Isso. Ela fala que ela lembrou das aulas da Faculdade de Medicina e de Psiquiatria. Isso, que era uma coisa que chamava atenção. Né? E aí ela começou a lembrar um pouco disso e entrar um pouco nesse olhar do que ela queria, né? Eu achei um capítulo bem bacana para a gente, que é na área da terapia em específico, porque ela fala muito dessa questão do papel realmente do terapeuta, né? Do psicólogo, do terapeuta, que é muito mais do que essa questão do médico em si, porque o médico não faz vínculo, né?
E a depende do terapia, o médico, né? terapeuta Se ele não faz fizer vínculo, né? Não psicoterapia. aprende a fazer vínculo, né? Não é aprendido na faculdade a vincular. O psiquiatra era aquela coisa só do remédio, né? Mas sabe que a matéria que eu dou aula lá, quer dizer, que a gente nem chama de matéria, a gente chama de cenário, que é habilidades 1, habilidades profissionais 1, é justamente isso que a gente discute no começo da faculdade. A importância do criar o vínculo com o paciente, Sim. desse primeiro contato, de ter uma preparação emocional e psicológica para dar uma má notícia, para falar uma coisa que talvez a pessoa não esteja preparada para ouvir. Então, eu acho que a metodologia ativa está ajudando a essa mudança aí, né? A tornar o processo Necessária, mais né? humano. Necessária. E alguns Necessária. psiquiatras, além de serem residentes, né, além de fazer a residência em psiquiatria, muitos vão fazer um aprofundamento em psicoterapia, né? Então, eu tenho um colega, acho que o marido da Cassie, ele tem uma pós, né, em terapia Terapia. cognitivo-comportamental. É. Então, a gente vê, assim, que alguns têm um olhar, né, e acabam indo, mas ela não Eu acho sentia que isso vem na mudando, faculdade, né? né? É porque eu lembro quando eu trabalhava com médicos no hospital, que os médicos daquela época, 20 anos atrás, não olhavam em nenhum momento para essa questão emocional. É verdade. Não olhava nada. Então, eu acredito que vem evoluindo, por isso que as faculdades estão mudando, onde você dá aula hoje, tá? Você percebe um pouco isso. Os psiquiatras, os colegas psiquiatras dos últimos anos já vêm olhando de um jeito diferente. Mas se você pegar 20 anos atrás, Dani, não, de jeito nenhum. Né? Era uma coisa que eles não aprendiam na faculdade e não lidavam desse jeito ali. E se a gente também pegar uma questão dos convênios hoje, é aquilo que ela também já trouxe em outros capítulos, né? Aquelas consultas rápidas, que é o que o convênio pede. Isso até hoje para ainda dar existe. conta, né? O SUS também, você É. tem, né? Você tem tantas pessoas para atender em tanto tempo. E uma coisa que a gente vê assim também, que é uma questão do paciente, da pessoa para o médico também, que você já tem uma questão cultural, uma crença criada, né? Então, às vezes, a própria pessoa tem dificuldade de criar um vínculo, de se abrir, porque já tem todo um estereótipo, né, disso daí, de como que vai ser essa relação. E você estava falando, né, que esse capítulo bate muito em quem já é terapeuta, né, principalmente nessa questão da escolha. Eu achei bem interessante o que acaba levando ela a entender que ela podia ser uma psicóloga, né, que ela podia ser um terapeuta, que ela foi associando a própria missão da profissão, né, aquela coisa assim, o que na prática isso vai me gerar, né, que ela fala sobre ajudar as pessoas, a conseguir tanto a parte de comunicação como a parte do ajudar, então ela faz uma ligação, né? Achei bem legal isso de como que ela chegou a essa conclusão. É bem importante, né? Ela chegou nessa conclusão procurando uma pessoa que foi importante para ela, uma pesquisadora e tal, numa época, conversou com ela e ela ligou para ela falando que ela tinha pensado né, sempre ser tem e uma tal. E aí pessoa também, sempre né? tem alguém que dá uma direção, né, uma orientaçãozinha ali. E foi aí que ela chegou, nossa, devia ir para a faculdade de psicologia, né? Foi aonde que ela de repente pensou um pouco nisso, né? Achei muito bonitinho, né? E tem uma parte que eu acho que ser terapeuta exigirá uma mistura de cognitivo com criativo, né? Que a coordenadora falou para ela. Existe uma maestria em combinar os dois. Né? Muito Então, bom. assim, eu achei tão Também adorei. bonitinho, assim. Um jeito diferente de olhar. Porque ela fala, né? O jornalismo, ela conta a história das pessoas, mas não transforma a vida das pessoas. Esse é o ponto que ela traz, né? Que era jornalista e ela falava que ela queria mais, né? E aí foi onde ela, então, resolve ir para a faculdade de psicologia. Muito bonitinho mesmo. Muito bom.
Aí o 26 é encontros políticos constrangedores. Esse! Aí é muito bom, que é aquela situação que volta sempre, né? Como que a gente age quando você encontra um paciente? E onde você encontra, né? Isso. Sabe que eu lembrei de muitas passagens nesses anos todos de consultório, né? Porque eu lembro uma época onde eu atendia mais em Bauru, né? Hoje eu atendo mais aqui, adulto, antes eu atendia mais adolescente. E aí eu acabava encontrando, às vezes, os pais desses adolescentes em alguns lugares, tipo boates, Nossa, aí você fica, né? Assim, e agora? Ai, a gente E é não muito, sabe muito, muitas vezes. muito barato esse Mas eu capítulo, acho assim. que a ideia dela é muito boa, porque ela meio que espera ver como que o paciente vai reagir, né? Uhum. Se ele vai É o que cumprimentar, eu faço também. se ele vai, como que ele vai apresentar a pessoa para as outras pessoas. É o que eu faço. Eu fico Então ali, isso é ó, muito aí, legal, né? sim, É uma forma assim que daí dependendo de como a pessoa lida com a situação, você já, né? Você sai de sim. boa, né? Aí, eu gosto muito de uma parte que ela fala aqui nesse capítulo, porque aí ela fala um pouco do que o John, né, fala dela. Que É, ela fala assim: ser terapeuta era mais parecido com ter um caso com todos os nossos pacientes, passados e presentes, simultaneamente. Estamos sempre fingindo não conhecer as pessoas que conhecemos em sua maior intimidade, porque a gente conhece intimamente, mas a gente finge que. não, não dá. E eu nem, na verdade, eu nem deixo vir à tona essas coisas na minha cabeça, Claro, porque, né? nem dá, Nem nem dá, podemos pensar nisso, né? sim. Ai, ai. Então é bem legal, né? Aí ela conta um pouco de uma experiência que ela teve quando ela encontrou, né, uma paciente quando ela estava com um namorado, não é aqui que ela fala? É, sim. Que a Né? paciente tinha pensado em se fortalecer para terminar naquele final de semana e já era um sábado, ela estava com ele no Aí mercado. tinha esse episódio que elas tinham conversado sobre o término, mas aí ela encontra a paciente com o namorado e eles Isso. estão juntos e fica aquela situação, né? O namorado fazendo planos e ela escutando o namorado fazendo planos, ela sabendo que aquela menina queria terminar com ele, então ela fica naquele lugar É, ali, né? Junto com elaborando o namorado aquilo. dela ali também, não sabia se apresentava ou não apresentava, como que reage, os dois na fila do pão. É. Mas tem uma coisa que é legal, é que ela coloca assim que geralmente são os terapeutas é que se sentem mais desconfortáveis, que no final Sim, das sim. contas os pacientes não se importam, É. né, não ligam, cumprimentam, Eles mas não veem, geralmente são. até ela fala exatamente isso, né? Que na realidade a gente vê a vida real deles, mas eles não veem a nossa vida real, É, aí, a nossa intimidade, né? e ela fica naquela situação, como o Johnny, né? Johnny, o paciente dela, como que ele chama mesmo? É John ou Johnny? John, né? John, né? John. Como ele fala, não conta para a esposa que está fazendo terapia, então toda vez que ela encontra um paciente, ela entra nesse negócio, né? Esse legal. Que como seria encontrar ele para, sendo que ele não assume, né? Que faz Que faz terapia. terapia. É. E aí ela coloca uma frase aqui, ó. Frequentemente, quando os pacientes presenciam nossa Nossa humanidade, humanidade. eles nos deixam. Então ela fala que em algumas situações em que o paciente percebe, né, a vulnerabilidade ali do terapeuta, ela tem, eu acho uma crença. Eu acho que é uma crença, só que ao mesmo tempo eu já percebi algumas pessoas fazerem isso mesmo. Mas não que Então, mas acho que não não que são todos. é tudo assim. Ela usa Esses dias eu estava frequentemente, atendendo, né? esses dias eu estava atendendo uma psicóloga, paciente minha,
E ela estava comentando, ela é nova ainda, tem seus 30 anos, e ela estava comentando que ela perdeu alguns pacientes, por exemplo, quando o pai dela faleceu, e ela tinha desmarcado, né, algumas sessões. Para alguns ela falou a verdade, para outros não. Só que esses que ela não falou o porquê, depois ficou sabendo e tal, e como, mas aí que tá o ponto, eu acho. Como de repente não é algo não trabalhado no cliente, ele projeta também em nós algumas Com coisas, certeza. Tudo tem né? projeção. Então, eu acredito muito nisso. E não que porque viu a nossa humanidade e não querem mais, mas porque de repente vendo a humanidade também que está deste lado aqui, mexe em coisas do outro lado ali, que muitas vezes ainda não quer ser Na mexida. verdade, vários fatores, né? Então acredito que tem essas questões aí, né? Tem a questão de achar que a pessoa que está te ajudando tem que ter uma vida perfeita, né? De A achar que ilusão, não né? adoece, de achar... Então tem várias coisas assim que é desse ideal de Fantasia. mundo, né? Nesse universo de ideal dos modelos, né? E que daí, Isso. dependendo de como o terapeuta trabalhar isso, mesmo, né, essa pessoa na própria terapia, ela vai ter que trabalhar de alguma forma esse ideal, porque Sim. ele aparece em outras situações, né? Mas é muito isso, né? De achar que a pessoa tá, porque ela estuda aquilo, porque ela é profissional daquela área, que ela tá isenta a acontecer isso, né? E é uma discussão sem fim isso aí, né, gente? Bens a Deus, né? Nutricionista não pode engordar, médico não pode adoecer, não pode ter filhos doentes. É complexo. Sim. Porque é como se. E ninguém é Deus, né? É. Não existe isso. A gente adoece. A gente tem Muito. questões. Eu vejo um lado muito importante nisso hoje, né? A gente está com mais de 20 anos de consultório, nós duas. E essa coisa também de mostrar a nossa realidade e de boa com relação a isso, vem muitos frutos disso também. Sim. Assim, Eu já de mostro a minha face. nossa, eu também, total, assim, não vou ficar fazendo de conta uma coisa que não, né? Não, eu vejo muito isso. E vejo quanto isso é interessante, porque acabam vindo os pacientes que me veem como eu sou também. Né? Às vezes, assim, na mesma igreja que eu frequento, né? Assim, na escola que eu trabalho. Então, coisas que às vezes acabam acontecendo que estão ali realmente, né? Vendo quem eu sou, que conhecem a minha realidade. E isso, eu acho isso tão bom, não acho isso ruim, eu acho isso Eu muito também bom. não. Eu, Quando até tinha ponto eu acho que isso de me interrogação nessa fala aproxima. para a gente conversar sobre isso. Eu acho que isso me aproxima, Eu exatamente. acho que isso me Daqueles que aproxima. querem, de fato. Claro que eu não fico falando da minha vida, mas assim, eu não Não é escondo, tipo, isso. meu Instagram é aberto. Se Sim, sim. a maioria não, acho que todos sabem que eu dou aula, então, né, Sim, conhece a cara do meu marido, dos meus filhos, mas também. mas eu não fico falando dos meus sentimentos, né, dos meus BO, não fico, claro que não. Mas às vezes eu uso algum exemplo que aconteceu, que eu vi alguém, né, ou que eu vivi, né, aquela hora que a gente traz alguma coisa pessoal para o processo, Sim, né, e nunca tive problemas com isso, mas talvez já seja porque a gente também percebe que para todo terapeuta também tem um estilo de paciente, né? conduta paciente. A gente costuma trazer e atrair um tipo de paciente Isso. muito semelhante. Sim, E os que ficam são muito semelhantes, porque é por causa da nossa técnica, né? Então, alguns sim. pacientes não se acostumam com o jeito que a gente Eu acredito trabalha muito e nisso acaba também. indo embora, né? Exatamente. É bem legal essa análise, né, que ela faz aqui de, né, desse vínculo, desse vínculo não, né, dessa dificuldade que às vezes o paciente tem de entender o lado humano do terapeuta, né? Sim.
E aí logo depois ela entra no John, né? Nesse É, capítulo, que aí ela conta desse encontro que ela teve com ele no jogo, né? E o jeito dele estar com a filha e ela com o filho dele. E aí ficou um incômodo, né? Um porque pouco daí mais toda vez que real ela ali, pensava nessa possibilidade, ela aconteceu, falava, né? né? É. E E aí aí ela conta acontece e acontece. E aí ela consegue perceber algumas coisas ali e tal, né? Do jeito dele da olhar, do jeito dele relação dele. falar. E aí ela até coloca aqui, né? Às vezes, quando eu vejo pessoas circulando no mundo, particularmente na primeira vez em que isso acontece, pergunto na sessão seguinte como foi a experiência para elas, Ai, né? achei isso bem Se teve legal encontro, também. eu achei muito legal. Se teve algum encontro, como é que foi? É. Isso daí, você sabe que é uma coisa que eu, assim, sempre surge o assunto, a pessoa fala, ai, sabe aquele dia que eu te encontrei? Ou, não sei, né, de alguma forma surge o assunto. Mas eu Aham, nunca fiz a pergunta, porque na verdade eu sempre tratei isso com tanta naturalidade que eu nem vejo problema. Agora, se a pessoa fala alguma coisa, eu falo, mas como que foi isso para você? Né? De falar, essa daqui é minha psicóloga, né? Porque às vezes a gente encontra a pessoa com outras pessoas, né? Que nem o John tava com o e eles filho. falam. E Sim. aí a pessoa não sabe como que apresenta, né? E essa daqui é a minha psicóloga. Então, às vezes, se a Aham. pessoa traz isso, eu falo, mas achei bem interessante isso. Ela, Dela né? Eu também já gostei. trabalhar isso para saber Como que é para a pessoa como que isso, é né? para a Como que pessoa foi isso. isso, se encontrar? É interessante, eu também gostei. Aí E ela aí fala foi do silêncio terapêutico, né? isso, né? O silêncio do terapeuta se torna um clichê. Gente, como é clichê mesmo, né? Todo mundo tem essa questão com o silêncio terapêutico, né? Impressionante. Porque a gente tem que dar um tempo para a pessoa elaborar, né? O que Claro, está sendo discutido. gente! Não tem Claro! jeito. Eu faço supervisão, né? E eles falam às vezes assim que eles não conseguem, eles ficam inquietos no silêncio, não sei o que eu falo, mas tem que. O silêncio ele é extremamente importante. Eu falo isso muito para os meus supervisionados. O silêncio é uma hora ali de ligar tudo, né? A gente está num tão doido, tão corrido, tão assim, que o silêncio atrapalha para muitas pessoas, né? É. Essa coisa, e Tanto ali, é que as naquele pessoas se momento, sentem. Eu sinto assim que quando acontece o silêncio, as pessoas entram num desespero de é, tentar encontrar palavras, de tentar encontrar o que diz, né, o assunto e né, uma coisa que ela fala aqui, porque quando ela pergunta para ele, né, como que foi ter encontrado ela no jogo, ele uhum. faz uma piada, as piadas deste paciente é Ah, sempre arrogante e prepotente, sempre na como defesa. ele né? E aí ele fala sobre o moletom que estava com o filho dela, né? Exato, Que aham. era do tamanho exato da filha dele, que tipo, o seu filho Seu conseguiu, filho você pegou comprou um e eu não moletom consegui. que era para minha filha, né? Então, que é esse lugar dele mesmo, ele está sempre dizendo que as coisas ruins que acontecem com ele tem a ver com um idiota que Com aparece na. alguém que Ela fala apareceu isso, não ali. fala? Se ele pensou, né, que ela fosse a idiota Sim. que roubou. Eu não lembro se é nesse momento aqui. Então, né, essa coisa que ele tem esse negócio de estar terceirizando tudo aquilo de problema que ele enfrenta, né? O quanto o dia dele não é produtivo, Uhum. quanto as pessoas atrapalham ele. Então, até o moletom da É, psicóloga foi um problema. exatamente. Mas é muito assim, esse capítulo vai trazendo umas coisinhas, né, muito interessantes com relação à vida dele mesmo, vida do John, né? Mas essa parte do silêncio, eu gostei bastante do que ela fala aqui com relação a isso. Eu acho que eu vou até ler aqui, ó. Hum, É apenas o silêncio que as pessoas podem realmente escutar a si mesma. É uma coisa que a gente sempre fala, né, da importância disso. Falar pode mantê-las dentro de suas mentes e a uma distância segura das suas emoções.
Ficar em silêncio é como esvaziar o lixo. Quando você para de jogar lixo no vazio, que seja palavras, blá, 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 né? Algo importante sobe à superfície. E quando o silêncio é uma experiência compartilhada, pode ser uma mina de ouro para pensamentos e sentimentos que o paciente nem mesmo sabia que existiam. Perfeita essa colocação dela. Muito bom. Perfeita. Muito mesmo. Perfeita. O silêncio é comunicação. Eu lembro muito dos professores que eu tinha, ou até eu em terapia, no início da minha vida, assim, né, ainda jovem, fazendo terapia, ou quando eu saí da faculdade achando que eu já sabia tudo. Aí eu lembro que eu comecei a terapia, às vezes o Olino falava assim, blá, 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 blá. Ai, tá me dando sono. Ficava puta da vida com ele. Ele era meu psicólogo, sabe? Essas coisas assim. Aí a gente entende o quanto o silêncio é incrível. Sim. Muito bom. E aí no capítulo 27, ela vem falar de como que os pacientes stalkeiam seus terapeutas. Né? E também que alguns terapeutas acabam fazendo isso com... Né? Na verdade, ela fica pensando se o dela foi pro... Ó, eu vou falar uma coisa particular, assim, minha mesmo, né? Eu não sou de xeretar. Não xereto. Só que se o meu paciente me adicionar, eu costumo adicioná-lo. Eu também. Então, eu acabo seguindo ele. Se ele me segue, eu acabo seguindo ele, né? Eu faço isso. Porque a nossa linha terapêutica meio que não, né? A gente consegue fazer isso. Tranquilo. E então, às vezes, eu vejo um stories, eu vejo uma publicação, mas eu pegar e ir lá no Instagram, investigar, só se eu perceber alguma coisa, algum indício de depressão, né, exagerada, alguma coisa que é um monitoramento para ver se, né? Sim. Mas já aconteceu e não foi uma vez só, deu tá vendo ali, né, o que está acontecendo nas redes e eu me deparar com uma frase meio pessimista ou com uma indireta, alguma coisa assim, e eu fazer comentários, né? E aí geralmente eu falo assim, tá tudo bem, tá precisando falar sobre isso, né? E aí a pessoa fala, não, foi negócio aleatório. Ou então ela fala, tô precisando, vai ser o assunto da sessão. Sim, já tá pronto. Né? Já adianto. Porque, na verdade, a pessoa vai saber que eu visualizei, porque tem algumas pessoas que percebem isso, né? E aí a pessoa, para não acontecer dela ver que eu visualizei e nem comentei a tragédia, eu comento. Então eu faço uma carinha de tristinha, ou eu faço um comentário, quer falar sobre isso, porque é uma forma também da pessoa. Às vezes a pessoa fala assim para mim, você viu lá um negócio que eu coloquei? E eu falo, vixe, não vi, porque realmente eu não vi mesmo. Não vi. Né? Então, eu achei bem interessante esse capítulo, nesse sentido, assim, que nós somos curiosos, né? Eu não gosto de xeretar, porque eu não quero viés cognitivo, tá? Eu não quero ver coisas que não são trazidas pelo meu paciente, porque eu trabalho com material que ele me entrega. A sessão é toda baseada no que ele traz, na percepção dele, né, na construção da ideia dele. Então, e esse é um dos motivos do psicólogo não fazer parte do ciclo de amigos, do psicólogo não ter vínculo de trabalho com essas pessoas, porque o nosso material é a percepção do outro, é a percepção de quem é esse paciente. E aí nós vamos trabalhar. Então, esse negócio de ir lá nas redes sociais, stalkear, de ver o que está acontecendo, de saber da vida real do paciente por outras pessoas, né? De ficar chamando sempre, né? Vou chamar o marido para estar conversando aqui, vou chamar. Essas coisas, às vezes, nos dá, né, outras perspectivas, mas também, né, a gente acaba tendo um viés cognitivo e a gente acaba olhando para aquilo de uma forma que não é o que o paciente está trazendo. E a gente tem que trabalhar com a percepção dele.
né? Com a, com a realidade dele, o que ele entende como real, né? Então, os nossos questionamentos sempre vão ser assim, mas todo mundo lá no seu trabalho vê isso dessa forma? Você já conversou com outras pessoas que também convivem com essa pessoa? Então, a gente, né, a informação que nós temos vai fazer as reflexões, só que se eu sei como que é essa outra pessoa que ela trabalha, né, eu tô aqui pensando, nossa, é chata mesmo aquela mulher, ele tem razão do que ele tá falando, porque eu sei quem é aquela mulher, e eu também acho aquela pessoa chata, olha o viés cognitivo. Sim. Né, então, e aí ela começa aqui o capítulo, gente, contando sobre a mãe do Wendell. E aí a gente fica toda curiosa, né? Toda curiosa para saber como que ela sabe da mãe do Wendell. E o Wendell, para quem não está acompanhando aqui, o Wendell é um psicólogo. É o psicanalista, o psicólogo dela, né? Ela buscou as informações do psicólogo dela. Aí, conforme o capítulo vai passando aqui, a gente entende que ela foi pesquisar sobre ele na internet. Isso. E descobre um blog com uma reportagem da mãe, uma entrevista com a mãe dele. Né? Então, aí ela consegue imaginar esse Wendell criança, né? Como que ele é bem interessante isso, porque, né? Aí eu falei, gente, olha, ela descobriu. Pra você ver, né? Tem gente que caça tudo. Não, é um looping. Eu vou te falar uma coisa, a partir do momento que você colocou um nome no Google, é um looping. A pessoa começa, nossa, a investigação que não há meios. E, gente, eu acho que tem que dar uma investigadinha sim. Se você não tem referências daquela pessoa, se a referência daquela pessoa é muito pouca, né? É importante, sim. Isso para namorado, isso para quem qualquer você vai que contar você vai a sua vida. Com quem você vai fazer negócio, para todo mundo. Só que não precisa ser tão curioso. E aí ela fala, né? A internet pode ser um bálsamo, mas pode ser um vício. E aí é onde a gente entra num ponto muito delicado, né? Com relação a tudo isso. O quanto aquilo que você está vendo ali vai instigar coisas em você também, que de repente não vão ser saudáveis para o seu processo terapêutico. Né? Tem muita coisa aí, né? Se for para ficar vendo, isso vai te causar um mal-estar, né? E também sempre tem dois lados de uma moeda. Sim. Do mesmo jeito que pessoas podem falar bem, podem falar mal, né? E precisa saber lidar com isso, com essa informação que você recebe. E ela fala um negócio aqui que é engraçado, que ela fala que quando ela coloca o nome dele, ela percebe que existiam várias pesquisas sobre ele. Quer dizer, ela não era a única paciente que estava stalkeando. Não, e aí ela entra em alguns lugares que as pessoas falam dele, né? Aí ela, olha isso, outra coisa que acontece aqui, agora que eu lembrei. Quando ela percebe que tem uma pessoa que dá uma nota X, dá uma nota ruim para tudo quanto é coisa, mas para ele não. Aí depois ela começa a analisar, como ela também é psicóloga, então ela começa a analisar pelas datas, né? Daquelas informações que aquela pessoa estava melhorando. Mas de repente ela tem uma recaída. Acho que eu tô imaginando um monte de coisa na cabeça dela também, né? Demais, nossa, reverbera, né? Os 5, isso daí é naquele momento que ela fala das estrelas, né? Quantas estrelas ele ganha. Quantas estrelinhas ele ganha. Porque tem, né? Hoje a gente tem saque, doutoralha, psicos, tem um monte de site que tem lá a avaliação que você faz dos psicólogos, né? E aí ela foi investigando um pouco sobre tudo isso, né? Sim, muito bom. Nossa. O último de hoje, viciada, certo? Nosso último capítulo. Eu estava dando uma olhada ver se tinha mais alguma coisa. Acho que é isso, né? Ela termina com os vícios da internet, né? Do quanto que a internet pode levar a gente. Isso. E aí ela vai falar, né? A viciada aqui é uma paciente. Ela é sobre uma história com a paciente.
que se chama Charlotte, tem 25 anos. Aí ela fala assim, anotações no prontuário. Acho legal falarmos sobre isso, porque as pessoas às vezes ficam curiosas, coisas que a gente escreve. Como que a gente faz. Como que a gente relata, né? Porque quem não é terapeuta talvez não entenda que nós temos que fazer um negócio que chama evolução do caso. Né? Na TCC a gente chama de evolução do caso, que é que toda vez que você tem uma sessão, você diz o quanto que essa pessoa se apresentou, se ela melhorou, se aquilo que ela tinha trazido nas sessões anteriores volta, não volta, se teve alguma tarefa que você deixou para a pessoa fazer. Então, você faz breves anotações ali. E aí ela coloca da Charlotte. Paciente de 25 anos relata estar se sentindo ansiosa nos últimos meses, embora nada tenha ocorrido de diferente. Declara estar entediada com o trabalho, descreve dificuldades com os pais e uma vida social agitada, mas nenhum histórico de relacionamentos românticos significativos. Informa que, para relaxar, bebe umas 2 taças de vinho todas as noites. E por isso o tema, né, do capítulo Ser Viciado. Isso, exatamente. Aí ela vai contar, né, assim, Charlotte. Tem um relato aqui até que extenso, né, sobre como que foi esse atendimento, né, dela tentando entender o que seriam essas 2 taças de vinho toda noite, né, e tal. Aí eu fiz uma anotação aqui. Ela começa a flertar com o paciente de um amigo dela que também tá ali no corredor é verdade, e tal, é verdade. E aí rola alguma coisa assim também ali, né? E aí ela começa a imaginar o que acontece, né? Ali, o que cada um está trazendo para suas terapias com relação a isso também, né? Que a cabeça dessa Lora, eu vou te falar, né? Vai. Oh, meu Deus. O legal do livro é isso, é que ela escreve sobre o que ela pensa nos momentos. Coisas que a gente nunca, muitas vezes, não tem acesso nos livros, né? Então, é bem legal isso. A exposição da Lori nesse livro é uma legal, né? quebra de paradigma, né? Porque ela fala de tudo aquilo que ela realmente sente nesse processo. Como ela sente, né? como ela pensa. Ela é transparente aqui, é bem coisas que os terapeutas muitas vezes não conseguem fazer, né? Ou não é aceito fazer. Foi ensinado que estava errado. Lá atrás foi ensinado que estava errado, que não podia. Aí a Charlotte, como ela tá falando ali desse cara que ela encontra no corredor, que ela tá de paquera e tal, ela comenta que tem um tipo de pessoa que ela se atrai. Né? É meu tipo. Será que esse cara é meu tipo? Porque ela tende a repetir comportamentos nos seus relacionamentos. E esses comportamentos, ela entende que é ruim, ela percebe como ruim, porque nunca dá certo os relacionamentos. Que ela acaba, né, se relacionando. Então, daí, a Lori coloca, né, que a maioria das pessoas quer dizer com tipo, é uma sensação de atração, um tipo de aparência física, um tipo de personalidade que a incita, né, que a atrai. Isso. Mas o que realça o tipo de uma pessoa, de fato, é uma sensação de familiaridade. Aquilo que você já conhece. Não é por coincidência que as pessoas que tiveram pais mal-humorados frequentemente acabam escolhendo companheiros ranzinzas. As que tiveram pais alcoólatras, né, alcoólicos, frequentemente são atraídas por companheiros que bebem. Porque existe, né, um lugar confortável. Esse problema a gente conhece, né? E é engraçado que às vezes as pessoas falam assim, né? Nossa, mas ela sabe como que é ter um pai alcoolista, ela sabe como que é ter uma mãe narcisista, e por que ela vai se relacionar com uma pessoa que tem esse perfil, né? Parece que gosta de apanhar, parece que gosta de sofrer, mas é que, gente, até na dor a gente tem zona de conforto. Sim.
de É o que a gente já todos os conhece. problemas, de todos os problemas que eu poderia vivenciar, não é mais fácil eu vivenciar um problema que eu já estou acostumado? Mas isso é inconsciente, tá, gente? Não é Tanto que ela uma traz coisa, aqui também. não Tá é, fora da consciência. Esses comportamentos não é de repetição, proposital, né? Não é de uma coisa. propósito. A gente até fala assim, às vezes a gente fala, eu não quero, na hora que você está fazendo igual. Na Porque é o cognitivo que você conhece. comportamental, na cognitivo a gente tem uma questão muito assim, você pode ter criado aí uma crença de que esse tipo de pessoa é o tipo que você sabe lidar, que é o tipo que você entende como tal. Então, como é crença, você não sabe se é real ou se é disfuncional ou não, né? E é bem legal, porque é isso mesmo, a gente olha para a vida da gente e a gente vê semelhança com coisas, né? Das pessoas que a gente, dos amigos, das pessoas que a gente convive, a gente vê uma coisa muito semelhante com aquilo que a gente, com os problemas, né? E sobre isso ela fala aqui, né? Por que as pessoas fazem isso consigo mesmas? Porque a atração para esse sentimento do familiar, ou seja, do conhecido, dificulta distinguir o que elas querem como adultos daquilo que elas viveram quando eram crianças. Então, elas têm uma atração inquietante por pessoas que compartilham as características de um genitor que, sob algum aspecto, as magoou, mas vinculou. Tinha vínculo mesmo que tivesse dor, né? Então, assim, isso a gente percebe muito nos padrões de repetição mesmo. A gente vê isso muito no consultório, né, Dani? O tempo todo. Né? Porque então, a gente não é que as pessoas querem se machucar, elas não querem se machucar, mas é uma situação que elas já conhecem, como a gente estava falando, né? E é porque a gente vive, as pessoas elas não conseguem muitas vezes entender que a gente pode amar e odiar, a gente pode viver sentimentos dicotômicos. Uma coisa não exclui a outra, né? Eu estou sempre falando para as pessoas que eu atendo que, por exemplo, não consegui comemorar a minha promoção porque a minha irmã está desempregada. São coisas como. Gente, né? A tristeza pela sua irmã estar desempregada não anula a sua felicidade de ter conseguido um trabalho, uma promoção. E as pessoas sentem que elas precisam anular isso. A vida não é só ser feliz ou só ser triste. Tristeza e felicidade andam juntos. Você pode estar feliz agora e dali 5 minutos está triste. Você pode ter uma vida feliz e sentir tristezas nas coisas que acontecem. Então, não precisa, né? É uma coisa que a gente precisa aprender a lidar. Né? Comemore a sua promoção, mesmo estando chateada que a sua irmã não está conseguindo um trabalho. Não precisa esfregar isso na cara da sua irmã. É ou comemore a felicidade do outro, mesmo que você não esteja também. Né? Então, não precisa, sabe? Então, a gente vê muitas pessoas de luto que não querem gargalhar com vídeo, não querem rir com vídeo porque estão de luto. Luto não é isso. Né? Não é você... porque a gente tem aquele negócio, né? Eu vou vestir o preto e porque tinha isso no passado, né? Você se vestia de preto e ficava não sei quanto tempo ali. na viuvez, né? No luto. Então, as pessoas saíram da roupa preta, mas elas não saíram dessa crença. Então, às vezes, elas não se permitem, elas querem mostrar para as pessoas que elas estão tristes, mesmo não estando, né? E aí, assim, esse capítulo, ela vai falando um pouco mais da história da Charlotte e tal, entrando em contato com essas questões da repetição de padrão, né? Fala sobre a identificação que às vezes os pacientes nos trazem, que também isso é bem bacana, né? Tem muita coisa que os nossos pacientes trazem que tem coisas nossas, e aí é uma coisa muito delicada, né? Porque acaba dificultando às vezes no processo, em vez de facilitar. Porque daí entra transferência contra transferência e contra transferência, que eu achei bem bacana também. Resistência, ela fala isso, porque toda vez que... Muitas vezes que acontece a transferência e a contra-transferência, as pessoas resistem ao processo, né? Acaba tendo a resistência no processo. Eu não sei se todo mundo é familiar com a expressão, mas transferência é quando o paciente projeta sentimentos
vivências no terapeuta, né? Terapeuta. O que ele viveu ocupar. Então, às vezes, por exemplo, somos mulheres de uma certa idade, então vamos atender uma pessoa de 20 anos. Essa pessoa pode olhar para a gente e ver a mãe, ver, né, ver uma tia, e dependendo de como for essa relação, isso pode ser projetado no terapeuta. E a contratransferência é quando é o terapeuta que projeta. Né? Quando o terapeuta vê semelhança. Então, eu nesse caso atendendo, mesmo, eu atendendo um moço de 20 anos, posso ver meu filho. Né? E acontece, viu, gente? Até vou contar uma situação. Eu atendendo um adolescente, ele reclamou da mãe, da mãe pegando no pé dele com as situações, né, do cotidiano ali. E eu na hora, eu falei, na minha cabeça, né, eu entendo essa mãe. Eu faria a mesma coisa que essa mãe tá fazendo. Só que, claro que daí eu falei, mas eu não sou a mãe dela. Eu falei, mas o que te incomoda? Daí a gente vai trabalhar as questões, né? Mas na hora veio, eu falei, gente, pelo amor de Deus, mas eu ia colocar um rastreador no menino. Essas relações vêm, né? Então, a questão é como a gente lida para não ficar na contra-transferência, né? E o interessante é porque essas palavras vêm da psicanálise, né? Transferência, contra-transferência, vem da ideia do inconsciente. Então, quando se trabalha isso na psicanálise, a gente entende que demora um pouco para a gente perceber que está havendo a contra-transferência, né? Ou a transferência. A gente percebe a transferência do paciente com facilidade, mas a gente não percebe a nossa, né? Quando a gente está fazendo a contra. Então, o importante é entender que está acontecendo e regular. Minimizar esse aspecto, né? Mas se não acontecer, tem que encaminhar a pessoa, porque dar um viés cognitivo atrapalha muito, né? Então, acho que é isso, né? E aí no final desse capítulo, que aí ela comenta, inclusive, que a Charlotte é um tipo de paciente que às vezes para um tempo, depois volta, né? Procura elas, fica alguns meses. Tem muitos pacientes que fazem isso, né? Às vezes volta e tal. E aí, no final desse capítulo, fala que o que ela faz, na verdade, é o que ela faz com todo tipo de relação, menos com a bebida. Que aí, então, ela confessa que ela é uma viciada em álcool. Ela entende que tomar 2 taças de vinho por dia... Ela entende que é um vício. Né? Eu tô lendo aqui uns negócios que eu... que eu tinha observado para ver se a gente já falou. A experiência emocional corretiva, né? Que essa expressão vem do terapeuta Terry Real, que ele fala que quando a gente precisa pôr em palavras aquilo que a gente viveu com o outro, as emoções que a gente sentiu, que a gente tem essa necessidade. Porque sabe quando você ficar contando para todo mundo o que aconteceu? Aí você briga com alguém, você discute com alguém. Aí você tem a necessidade de ir contando, aconteceu isso, ele fala que isso é uma experiência emocional corretiva, que é como se falar sobre já ajuda você resolver, né, regular essas emoções. Isso, tá real, isso mesmo. Acho que você já falou. A gente falou, depois já foi para outra parte. Sim, acho que é isso mesmo, amiga. Então, né, só para finalizar aqui o negócio da contra-transferência, que no final, você falou, né, da questão da identificação, e é bem interessante que às vezes a gente vê a história se repetir na nossa frente. A gente vê o paciente, a pessoa atendida ali, às vezes cometendo os mesmos erros que nós cometemos na vida. Sim. Então, não tem como não projetar, não tem como... Tem hora que a gente tem vontade de falar assim, meu Deus, falar para essa pessoa, não faz isso não. Não vai para esse caminho não, isso é uma perdição. Não adianta, né, gente? Ela não tem que fazer o seu caminho, né, gente? Ela tem que fazer o próprio caminho, né?
Nossa, eu achei meio pesado o nome do próximo capítulo. Eu tava bem curiosa para começar esse capítulo, mas, né, mas vamos deixar um gostinho aqui para as pessoas. O capítulo 29 chama O Estuprador. Não tenho ideia do que ela vai trazer aqui, se é um estupro real ou se é alguma analogia, mas estou bem curiosa. E é sobre o John. Também. E é sobre o John que eu vi que... É sobre o John. Se você... Vamos ver o que vem aí, né? Pontualidade. Vamos ver o que vem aí. Lembrando que o John é aquela história lá, né? O John é aquele que chama todo mundo de idiota, que não conta para a mulher que está fazendo terapia, que só está ali para tentar convencer ela de mudar a cabeça de alguém. Já tentou fazer com que ela conversasse com o terapeuta da esposa, que é o mesmo dela. É muito bom. Então, gente, é isso, gente. Não deixem de ler esse livro incrível, que a gente não ganha nada com essa merchandising, mas se vocês lerem, a gente acredita que vai fazer. A Amazon poderia nos financiar, né? Porque os meus livros são todos ó. Eu também. E tá tudo no YouTube, todos. E tá tudo no YouTube. Amiga, eu vou mandar lá um livro que eu quero que a gente leia. Tá bom. Tá? Ó, a gente tá cheio de livro pra ler, né? Falta tempo. Tem uma lista de coisas que a gente ainda quer, viu, gente? Gente, um beijo e um queijo. Boa semana. Até a próxima quarta. Até semana que vem. Até. Beijo, amiga. Beijo. Tchau. Tchau.